Seja bem-vindo à terceira parte do consultório de hoje, de tarde, terça-feira, aqui no Porto Canal, e daqui a pouco vai poder em direto esclarecer as suas questões relacionadas com podologia. Para isso é muito simples, deve marcar o número de telefone 22-508-3297 e pode ligar já. Alguém vai atender a sua chamada, partilha connosco alguma informação, desliga e nós voltamos a ligar. 22-508-3297 ou também endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Estamos disponíveis também através deste endereço de e-mail para receber a sua chamada, o seu caso, o seu testemunho. Pode ainda incluir uma fotografia para nos mostrar melhor o problema que o está aqui a preocupar e quer partilhar com o nosso convidado, o Dr. Francisco Freitas, podologista, a quem agradeço a presença. Muito obrigada, Sr. Doutor, por estar aqui connosco. Vamos falar de pé reumático. O que é pé reumático, Sr. Doutor? Através de que sintomas é que se manifestam o pé reumático? Muito boa tarde a todos e obrigado uma vez mais estar aqui a partilhar convosco algumas ideias. Obrigado. O que é o pé reumático? No fundo, o pé reumático parte da doença reumática, são dezenas de doenças, sendo que a mais frequente é a artrite reumatoide. Portanto, eu quando digo o pé reumático, no fundo é uma doença sistémica, portanto do corpo todo, claro, e que tem repercussões, tem manifestações a nível dos pés. É uma doença, falo só um bocadinho claro, deste geral, processo inflamatório. Do processo inflamatório, portanto a artrite reumatoide, sendo uma das mais frequentes, é uma doença autoimune, é uma doença crónica, portanto não tem cura, é uma doença que não é transmissível, portanto não é contagiosa. Dizem os estudos que há algum tipo de transmissibilidade, portanto algum tipo de hereditariedade. É muito mais frequente nas senhoras do que nos cavalheiros. Em termos de fatores de risco, por exemplo, não há muita coisa que se possa fazer para evitar, se tivermos que a ter. Sendo que uma das coisas que podemos fazer é precisamente a convidada anterior que falou na obesidade e na alimentação. Claro. Mas a obesidade, de facto, é um fator de risco, um fator agravante, assim como o tabaco. Estes dois são claramente os dois fatores que se sabe que prejudicam ou potenciam este tipo de doença, artrite reumatoide, como falávamos. E inicialmente a pessoa queixa-se, vai ao seu médico reumatologista e recebe o diagnóstico de artrite reumatoide, ou pode acontecer o contrário também, com sintomas que se manifestam nos pés e é com o podologista, por exemplo, que descobre que tem artrite reumatoide? Nós, podologistas, assim como quaisquer outros profissionais, por exemplo, esta imagem que estamos aqui a ver, podemos suspeitar que há um determinado tipo de doença. E na suspeita, naturalmente, que digamos que o diagnóstico deste tipo de situações é um diagnóstico clínico, mas também é um diagnóstico imagiológico, portanto, raios-x, ressonâncias, taques, bem como um diagnóstico analítico. Portanto, são necessárias fazer uma tipo de análise ao sangue, que depois vão comprovar, nomeadamente, por exemplo, os fatores da velocidade de sedimentação, as proteínas reativas, portanto, estão elevadas. É todo um conjunto de fatores que faz com que a pessoa seja diagnosticada. Normalmente, o médico de família diagnostica ou então vai para o médico reumatologista, claro, que é o médico mais, portanto, encarregue deste tipo de patologias. Aqui, como podem ver na imagem, nota-se ali, naturalmente, naquela primeira articulação do dedo grande, ali uma zona de rubor, portanto, temos a vermelhidão, temos também o inchaço. Isto é muito frequente em fenómenos inflamatórios, mas é evidente que nós, ao olhar para esta imagem, não podemos dizer claramente que é artrite reumatoide, claro, naturalmente, não é? Porque podem ser suspeita, outro tipo de situações. Uma suspeita, como a Alexandra disse, e bem. Um dos sintomas também é muitíssimo frequente e muitas das vezes começa por aí, é a chamada rigidez matinal. E quando eu refiro rigidez matinal, refiro-me a primeira hora, mais ou menos 60 minutos após a pessoa acordar, tem uma rigidez, tem muita dificuldade em manobrar as articulações, mas não é só do pé, das mãos também, naturalmente, dos punhos. Normalmente começa por pequenas articulações. E, como sabem, nas mãos e nos pés temos muitíssimas articulações, não é? E assim como, por exemplo, a seguir a uma fase de acalmia, de repouso, depois volta a surgir essa tal rigidez, que dá muita dor, dá impotência, portanto, funcional em termos de fazer determinado tipo de atividades. Sim. Algumas vezes existem uns nódulos, e
muito frequentes, ou relativamente frequentes, a nível do pé, que naturalmente a podologia tenta ajudar. É evidente que imagine, por acaso não temos nenhuma imagem assim, mas imagina, Alexandra, que temos uns nódulos, tipo umas bolinhas, chamemos-lhe assim, Sim. na parte da planta do pé. Naturalmente que isso causa um desconforto. Claro. E dor terrível para a pessoa. E este caso aqui, a pessoa também tem dor naquela parte saliente, no Sim, dedo grande do pé? Aqui, por exemplo, exatamente, vemos uma imagem que temos ali uma garra dos dedos, porque em termos do que falamos do pé reumático, também está incluída, nessa gaveta destas doenças, também estão incluídas as artroses, claro, as tendinites, a fibromialgia, por exemplo. Quer dizer, há todo um conjunto de situações sistémicas, portanto, do corpo todo, que podem ter repercussões a nível dos pés. Sem dúvida. Como destacou e bem, se nós temos ali, portanto, a garra do dedo, o dedo está dobrado, em cisne, se está ali dobrado, é naturalmente que vai haver superfícies que vão estar em mais contacto e fricção no calçado e naturalmente que depois podem haver infecções, pode haver calos e naturalmente muita dor. Claro. E o tratamento, Sr. Doutor, vai depender também de como se manifesta a doença, não é? Nos pés. Exatamente. O tratamento, lá está, é um bocadinho sistémico, como estávamos a falar, é um bocadinho para o corpo todo. Naturalmente que, está diagnosticada a doença, o médico de família ou o reumatologista prescrevem medicação, claro, desde anti-inflamatórios não esteroides, alguns até podem ir para corticosteroides. A fisioterapia está bastante indicada neste tipo de patologias, porque se nós repararmos, a artrite reumatoide, sendo uma doença autoimune, portanto vai-se destruindo, entre aspas, a nós próprios e destrói sobretudo nas articulações. Nós, como todos sabemos, nós nas articulações temos umas cápsulas, temos, imagino, tipo uns sacos, vamos chamar-lhe assim, claro, com um líquidozinho que é para lubrificar, para reduzir o atrito. E neste tipo de patologias, nomeadamente a artrite reumatoide, como estamos a falar, vai havendo uma destruição dessa cápsula, da parte sinovial, da parte do tecido conjuntivo, portanto, do que envolve, do que proteja, do que faz uma almofada, chamemos-lhe assim, às articulações, e que se retirada essa almofada, vamos imaginar que as superfícies ósseas começam a contactar... Vão-se desgastando, não é? Vão-se desgastando, dando também a artrose, como dizia, não é? E depois, muitas das vezes, também os ossos, os dedos, sobretudo as duas mãos, vão ter um desvio, vão-se desviar. Normalmente é uma patologia bilateral, ou seja, à direita e à esquerda. Há algumas patologias que são mais de um lado do que do outro. Aqui vemos, naturalmente, também o pé de uma pessoa com alguma idade, também se vislumbram ali umas telangiectasias, ou seja, uns derrames, que naturalmente está associada à parte da má circulação. Contudo, de facto, isto pode ser incapacitante, porque reparemos, ainda há um bocado falava-se na outra parte de fazermos exercício físico, não é para combater a obesidade neste caso, mas para a saúde em geral, se nós temos dores a nível dos pés ou a qualquer nível do corpo, vai-nos obrigar a estar mais sentados, ou a estar mais deitados. Vai limitar também a atividade física, não é? Vai limitar a atividade física. Mas não há algo que possamos fazer para aliviar estes sintomas nos pés, por exemplo, para evitar uma infecção, aquela parte mais saliente também? Sim, é isso que eu a inflamação também. A inflamação, claro. Sim. É aquilo que eu estava a dizer, a parte de medicação, portanto, a nível oral, não é? Claro, claro. Às vezes também se combate em termos locais com anti-inflamatórios tópicos. Pois. Às vezes nós, podologistas, podemos fazer palmilhas personalizadas. Muito bem. Mediante um estudo que foi feito ao pé. Podemos fazer também, e tenho aqui um exemplar, uma ortótese em silicone. O que é isto? É um silicone que nós fazemos à medida do pé da pessoa, neste caso, para colocar entre os dedos. Portanto, se há ali alguma superfície de contacto, uma superfície que faz mais fricção e mais dano, podemos fazer isto também para aliviar ao pé do doente, não é? Claro. É todo um tipo de situações que é para, digamos, mitigar a dor e o sofrimento do doente. Em casos extremos, quem diz do pé diz de outras estruturas do corpo, casos extremos, pode-se recorrer à cirurgia também.
pode-se recorrer à cirurgia. Sim. Portanto, mas isto, a pessoa tem de continuar a tomar a medicação, claro, e depois então procurar junto da especialidade de podologia uma resposta, não é? Tentar aliviar, por exemplo, com as palmilhas já vai aliviar. Exatamente, é isso. E quem é que pode fazer essa cirurgia, Sr. Doutor? Quando diz casos extremos, é quando a doença já está instalada há vários anos, por exemplo, a idade pode ou não ser um fator de risco? A idade também é um fator de risco, está instalado há vários anos, depende, por exemplo, das articulações. Vamos imaginar, por exemplo, que leva a um desgaste da anca, uma coxa-artrose, uma artrose da anca. Naturalmente que é o médico ortopedista que trata de fazer a prótese da anca, que diz a anca, diz de outras estruturas do corpo humano. Aqui, pronto, também é um símbolo, em termos dos pés, que há ali um foco inflamatório naquela articulação do pé, que isto é meramente exemplificativo, que pode ou não ser artrite reumatoide, não é? E isso, concomitantemente com outras situações, é que depois o médico chega à conclusão e faz o diagnóstico se é ou não artrite reumatoide. Isto pode ser de tal forma incapacitante que a pessoa pode ter dificuldade em pousar o pé no chão, por exemplo? Claramente que sim, sem dúvida nenhuma, sim. E imagino, por exemplo, o que está a dizer, vamos imaginar que há umas artroses em termos dos pés, nós temos 30 e tal articulações nos pés, portanto, a artrose, se houver esses nódulos, imagino como é que aquele doente vai colocar os pés no chão. É um sacrifício tremendo. Deixa-me só voltar atrás, tentar perceber como é que isto pode ajudar. Sim, isso é colocado nos dedos? Sim, isto é um silicone. Imaginemos que é tipo uma plasticina. Certo. Tem boiões, nós fazemos a mistura, que é para depois ficar com memória elástica. Portanto, fica... Imagino, claro que isto é feito para o pé, não é para a mão. Mas vamos imaginar que estava aqui os dedos do doente, aqui seria o primeiro espaço, não é? Do dedo grande, digamos, e depois iríamos alinhar os dedos e fazer com que aquele excesso de apoio seja diminuído e redistribuir as pressões que existem ali Exatamente. Assim vê-se melhor. Redistribuir as pressões que existem a nível dos dedos, por exemplo. Não é? A nível da planta do pé, não trouxe nenhuma palmilha, mas os telespectadores naturalmente que sabem o que é uma palmilha. Não é? Adequada e personalizada a cada caso e a cada pé. Porque muitas das vezes o pé direito é ligeiramente diferente do pé esquerdo. Claro. E já agora, o calçado também deve ter algumas características específicas para este caso? Eu diria, seria um bocadinho transversal a qualquer outra pessoa que seja um calçado em pele, se possível, e confortável. Ajustado ao pé. Nem muito justo, nem muito largo. Pois, porque poderá haver tendência para as pessoas usarem calçado mais largo, Sr. Doutor, para não haver fricção, por exemplo, para não doer ali. E ainda bem que a Alexandra perguntou isso, mas também temos que ter cuidado. Na medida em que se for muito largo, também pode haver fricção por deslizamento. Porque se não está ajustado ao pé, há ali folgas, quer à frente, quer atrás, e também pode haver deslizamentos, o que pode provocar também fricção. Não sei se me fiz entender. Claro, é isso mesmo. E isto é algo muito prevalente na população? Em Portugal, cerca de 0,8% a 1,5%. Eu tive o cuidado de ver na Sociedade Portuguesa de Reumatologia. Neste momento, estima-se que 0,8% a 1,5% da população. Portanto, é frequente, não é raro, não é que seja muito frequente, felizmente, mas ainda tem alguma frequência. Ou seja, em cada 100 pessoas, quase 2 pessoas padecem deste problema. E dessa percentagem, as pessoas normalmente consultam um podologista para saber como é que podem aliviar a dor e este impacto, incapacidade nos seus pés? Cada vez mais vão recorrendo ao podologista e, por exemplo, aqui o consultório portunal é uma referência nesse sentido porque está a fazer um serviço público, também está a dar a conhecer aos seus telespectadores que existem estas áreas, que existem estes profissionais que têm as técnicas, a habilidade e a especificidade em tentar aumentar a qualidade de vida daquele doente. É evidente que eu digo sempre isto. Devemos ser sempre uma equipa multidisciplinar, porque se não há o tratamento médico de reumatologia, por exemplo, ou de medicina geral familiar, de compensação de todo o organismo, nós não somos suficientes para acrescentar valor. Não é? Portanto, esta rede, esta equipa, toda em sintonia, sabendo todos nós quais os limites de cada um,
no fundo é para otimizar a qualidade de vida daquele doente. Claro, trabalhar em grupo, não é? Porque a pessoa Sempre. até pode pensar, estou a tomar medicação, isto vai aliviar e depois não alivia, continua com dor no pé e aqui está a resposta então na podologia, não é? Um simples silicone pode ali tentar melhorar um bocadinho a qualidade de vida destas pessoas. Ainda bem que trouxe cá este tema, Sr. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Vamos agora ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores relacionadas então com o pé reumático ou também outra questão que queira aqui colocar em direto e que tem resposta precisamente na podologia. Deve marcar o número de telefone 22-508-3297 para se inscrever, número 22-508-3297. Pode também ir à boleia do nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Se quiser mostrar ao Dr. Francisco algo específico, pode também partilhar connosco uma fotografia através deste endereço de e-mail. Assim será mais fácil tentar aqui dar uma resposta, um aconselhamento, acima de tudo, uma ajuda. Portanto, 22-508-3297, o número de telefone que deve marcar, ou endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Recordo que a sua questão não tem de ser apenas sobre o tema que aqui abordamos, pé reumático, pode alargar a sua dúvida à especialidade podologia. E agora sim, um curtíssimo intervalo. Até já.